Mas o eu acorda em que sentido, assim? Ele não deu dinheiro. Mas por quê? Por que ele faria? Porque ele prejudicou o Brasil. Por que um político prejudicaria o Brasil? Tem muita gente que fala que o Plano Real, lógico, desde a redemocratização, o Plano Real foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. O senhor discorda, concorda, por quê? Não. Foi o momento de maior retrocesso da economia nacional. Sério? O Plano Real? Mas por que, senhor? Porque ele estabilizou a moeda, deu condição da pessoa que o pobre nunca teve condição de guardar dinheiro. Ele podia agora, ele não precisava trocar o dinheiro dele por produto, ele podia guardar, acumular e comprar bens mais caros, abrir empresas, que aliás aconteceu bastante isso, abertura de pequenas empresas e até negócios informais, Lava Jato e tal. Né? Só acho que não foi bom pro Brasil, o Plano Real? Primeiro, não, sem querer ser muito prepotente na discussão, eu vivi essa época aí. Não era assim. Não. O problema é o seguinte, eles equipararam o real com o dólar. Sim, pela URV, Unidade Real de Valor. Isso nunca podia ter sido feito. O Brasil não tem moeda para valer $1. O PT votou contra, né? Se eu não me engano. Votou. Então o que aconteceu? Isso daí limpou bem uns 20% da indústria nacional. Foi a falência direto. Não começou aí. Já vinha de antes, mas aí foi o momento de maior queda. Eu, por exemplo, tenho uma experiência assim, muito negativa com isso. Nesse período, eu atuava no movimento operário. Prejudicou realmente prejudicou bastante. Não, foi horrível. Né? Ó, a gente falava com o maior orgulho. A Grande São Paulo tem 2 milhões de metalúrgicos. A gente olhava do ponto de vista sindical, mas pensa do ponto de vista econômico, o que significa isso? Eu lembro porque meu pai era metalúrgico e a gente ia para a região do ABC sempre. Se eu não me engano, eu lembro da Volkswagen com 35 mil funcionários. A Volkswagen chegou a ter 45 mil funcionários. Eu lembro ela com 35, e, pô, gente, só lá em São Bernardo. Só lá em São Bernardo, 35 mil. E aí eu lembro que eu fui anos depois, quando eu tava, acho que na faculdade, eram 17 mil funcionários. Agora é 15, 13. Eu lembro disso. Lembro desses valores. Uma única empresa perdeu 30 mil funcionários. E não foi porque instalaram máquinas lá. Não, a produção desabou. Caramba. Guarulhos era um centro industrial de alta tecnologia. Eu sou de lá. Fechou tudo. Todas as indústrias fecharam. Todas. O sindicato de Guarulhos era poderoso, o sindicato de Osasco era poderoso, do ABC nem falar, os 3 sindicatos. O sindicato do Metalúrgico de São Paulo tinha 600 mil trabalhadores. São Paulo capital. Hoje deve ter 300 mil. Daqueles 2 milhões de metalúrgicos, se a gente tiver 1 milhão é muito. E isso daí falando só de metalúrgico, que é um setor aí importante da economia. Você imagina o que aconteceu na área têxtil, de plásticos, de abrasivos, de tudo quanto. Porque São Paulo tem, sei lá, 40 mil tipos de indústria diferentes. O que fechou de empresa não é uma coisa de louco. Era uma coisa de louco. A classe trabalhadora em São Paulo era a coisa mais poderosa que existia. Eu me lembro que nós comentávamos bastante o seguinte. São Paulo é a maior concentração de operários industriais do mundo. Foi mesmo? 3 milhões de operários industriais numa única cidade. E Detroit, por exemplo, foi um fenômeno também de trabalhadores industriais, metalurgia principalmente. Tá, entendi. Não chegou a superar Detroit, ou chegou assim, não sei, não sei, mas veja, naquele momento era o maior do mundo. Onde é que está essa indústria? A gente importa tudo quanto é porcaria aí. Eu estava num podcast, o Flow, né? Flow. Burguês, eles são burgueses, né? São burgueses. É burguesia. É uma mainstream ali, né? O rapaz lá, como é que é o nome dele? Igor? Igor 3K.
ele mostrou um negócio assim, segurava o microfone. Sim. Falou, eu tive que ir no Paraguai para comprar isso daqui e tal. Miguel, eles têm dinheiro lá. Não. Ele sobra. Pode ser. Ele sobra. Mas é o seguinte, a tese dele era o seguinte, que você tem que importar isso daí porque o Brasil é um país que não tem capacidade de produzir isso. Nossa. O que acontece é que não compensa produzir. Exatamente, É ridículo de produzir esse tipo de coisa. É. Absolutamente ridículo. Eu conheci muito operário que o cara em casa com um torno, ele fazia um negócio desse. Sim. Eu tinha um amigo do meu pai que ele tinha uma máquina de parafuso em casa. Ele fazia parafuso e vendia. Você conhece. É. Eu conheci muitos operários que tinham uma indústria própria. Sim. Que eles tentavam montar uma empresa, né? Sim. Operário, assim, mais técnico, né? Mas... Sim. Muitos imigrantes. Conheci muitos imigrantes que montaram, assim, pequenas empresas. Jomar, né? É Jomar, que é de parafuso. Tem uma bem grandona, né? Empresa... É Jomar? Jomar, que é alguma coisa. Tem. Não, muita empresa metalúrgica, as menores, foram fundadas por operários. Por operários. Sim, verdade. Aí eles se tornaram burgueses. Se tornaram burgueses. Olha aí. Mas é que É natural. eu vejo essa Aí crítica. eu tenho que votar contra ele. Como é que se diz? Escapou a palavra, mas a evolução social é uma coisa que acontece o tempo todo dentro da sociedade. Só não vai acontecer que toda a classe operária se transforme em capitalista. Isso aí não é possível. Mas a gente não quer que, em tese, todo mundo cresça e vire o chamado burguês? Mas se todo mundo for burguês, quem que vai trabalhar? Então, mas a gente caminha para uma evolução para cada vez mais coisas serem feitas por máquinas. E o que me preocupa é que a gente está fora dessa evolução, que para essa evolução funcionar, a população tem que ser melhor educada e mais intelectualizada. E isso não acontece no Brasil. Acho que está acontecendo um fenômeno contrário. Não, o problema não é... O problema cultural, ele tem uma importância, sem dúvida. Né? A população brasileira não é tão culturalmente atrasada assim. Eu conheço muitos países no mundo, o Brasil está muito bem situado, inclusive. Né? Você acha, com esse fenômeno do funk aí... Mas eu não sei. Toda a sociedade tem essas com 83 coisas. De média de QI... Não, mas até sociedades mais desenvolvidas têm esses fenômenos sociais... meio regressivos, né? Isso aí não tem a ver com o nível cultural geral. Eu acho que o problema é um problema econômico. É a economia que manda. A economia brasileira não cresce. Esse problema não tem como você... Pode dizer, pelo amor de Deus. Ela cresce, aí ela sobe 2, cai 4. Não, ela não cresce mesmo, não cresce. Sim. Desde o fim da ditadura militar, desde o milagre econômico. Mas é que, na verdade, o que eu vejo é que também é muita burocracia, né? Nossa. Pro cara empreender, ele tem que ser um guerreiro. O Estado não deixa eu me especializar no meu produto. Ele te puxa pra baixo, né? Não, ele puxa. Demais. Na situação atual, dificulta a vida de todo mundo. Mas o problema central é que não há capital para dinamizar a economia capitalista. Então, capital A, mas não vale a pena eu investir para produzir. É isso que o Estado atrapalha demais. Nesse ponto é diferente. Tem até bastante capital. O capitalista, em geral, ele não é um bom investidor. Ele quer mais especular ali, né? Quer ganhar... Ele quer ganhar dinheiro. A renda. São poucos os capitalistas que têm aquela... Como é que gosta de produzir. Que gosta de produzir. Mas tem bastante. Por exemplo, que nem o cidadão lá que tentou criar a fábrica de automóveis brasileiro. Gurgel. Mas ele cometeu também alguns erros, né? Não, tudo bem. Ele queria fazer tudo dentro do Brasil, né? Não, mas ele podia fazer. Mas aí o custo saiu muito caro. Não. Não foi esse erro dele? Conta a lenda. Ele foi torpedeado, né? Conta a lenda. Aí o senhor viveu lá, o senhor talvez saiba. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Revelada a lenda do Gurgel. Revelada a lenda do Gurgel. Por que faliu o Gurgel? Que era assim, um carro feio pra cacete, carro de fibra de vidro, então leve e tal, né? Mas tudo bem, o carrinho brasileiro. Ele era meio futurista, vai. Sim, tinha carro elétrico e tal. Ouvi essa lenda. Conta a lenda
que as outras grandes empresas, Volkswagen, GM e tal, foram lá e boicotaram ele. Então chegaram pros fornecedores, por exemplo, de farol. Falou, se você vender pro Gurgel, a gente não compra mais de você. Teve muito disso. Entendeu? E aí os caras não vendiam pro Gurgel. Porque é melhor, eu prefiro vender pra Volkswagen, pra GM do que pra Gurgel. Tá, Então mas conta a lenda... causa principal não foi essa. É. Tem uma história aí. Qual que foi a história aí, Rui? Essa é A uma verdadeira Revelada, história. a verdadeira história do Tem Gurgel. Tem a lenda e tem a verdadeira. A lenda e a verdadeira história do A Gurgel. verdadeira história é o seguinte: o Gurgel, ele fez um acordo. O senhor conheceu ele? Desculpa, quando o senhor conheceu Não. ele? Não. Não, mas nós fizemos uma pesquisa sobre isso. Tá. Legal. Meu filho, inclusive, chegou a escrever matéria sobre isso. Legal. Depois ele sabe melhor que eu, o João inclusive, vai- do assunto. Não, Ah, o mais novo. O mais novo conhece esse assunto. O Gurgel ele fez um acordo com o governo do Ceará e com o governo de São Paulo para investir, para ele finalmente nacionalizar toda a produção do automóvel. Toda. era um nacionalista ele. É. Legal. Então, ele comprou as máquinas para fazer o câmbio, o motor, tudo aqui. Que seria um progresso extraordinário. Sim. Só que aí aconteceu o seguinte: ele precisava receber, ele comprou o material todo e ele precisava receber desse acordo que ele havia feito um dinheiro para tocar a empresa. E o governo do Ceará, que era o senhor Ciro Gomes, roeu a corda. Nossa. O Ciro Gomes? O Ciro Gomes acabou com a Gurgel. Foi. Mas foi o acordo em que sentido, assim? Ele então? não deu dinheiro. Mas Não por cumpriu. quê? Por que ele faria? Porque ele prejudicou o Brasil. Por que um político prejudicaria o Brasil? Você acha que ele teve pressão de outras empresas? E aí o... Caraca, eu já não vou muito com a cara do Ciro Gomes, agora que eu sei dessa aí. E o- Vamos ver e o- gente boa, pô. E o Itamar Franco também se negou a ajudar. E vocês devem se lembrar que na mesma época que o Gurgel faliu, vocês não estabeleceram a conexão. Eu também não tinha estabelecido. Na mesma época que o Gurgel faliu, o Itamar Franco apareceu com a proposta do Fusca. 93, 94. Porque o Gurgel ia lançar um carro popular. Verdade. Só que as grandes montadoras não tinham carro popular mais. Sim. Né? Então eles relançaram o Fusca para fechar Mas não era um aquela carro brecha. popular o Fusca, porque todo mundo queria aquele Fusca. Hã? Aquele foi produzido pouco e todo mundo queria o Fusca naquela época, né? Acabou nem sendo um carro popular. Não, eu sei, mas eles fecharam a. Sim, não, brecha, entendi. né? É. Tinha uma Tinha brecha de necessidade. mercado, você Entendi. entendeu? Eles fecharam a brecha. Caraca, Ciro Gomes faliu a O Gurgel e ninguém sabia. Ciro Gomes e o Itamar Franco também. Caraca. E por falar em político, o que você acha? Desculpa, Claro, não, desculpa eu. te interromper. É? Isso daí é a pior faceta da dominação desses monopólios sobre os países como o Isso é Brasil. verdade. Complicado. Eles corrompem os políticos, eles pressionam os fornecedores, eles usam os bancos para cortar o crédito, eles fazem isso, fazem aquilo, e você não consegue. Tem uma história que eu ouvi muito há tempo, eu era moleque e ouvi de um professor, não sei se é verdade, o senhor viveu aí, talvez até saiba, que parece que lançaram um leite em pó, acho que era mococa, uma coisa assim, e era um leite bom e barato, e vendeu pra caramba e tal. Aí conta a lenda, tô acusando ninguém de nada, que a Nestlé pegou e jogou os preços do leite em pó da Nestlé lá embaixo, né? Aí, Eu não conheço essa história, mas é isso, aí muito faliu provável. a mococa, depois que a mococa faliu, eles subiram o preço de novo. É uma baita da sacanagem. É. O cara fazer isso, a empresa tinha que ser punida, né, por isso. Ela baixa momentaneamente, falha o outro e aí sobe de novo. Se ele, tudo bem, baixa, mas então vai manter o preço. É. Já que baixou. Não. Ah, Não, é muito- dá pra fazer. É um jogo sujíssimo. Mas é uma sacanagem, É um né? jogo sujíssimo. É um jogo sujíssimo. Por exemplo, até na época da ditadura, por exemplo, uma história. São milhares de histórias desse tipo. Quando o Brasil estava fazendo Itaipu, os russos ofereceram as turbinas de Itaipu por um preço que era 30% do que estava sendo oferecido no mercado. Ou seja, Tradicional. 70% mais barato. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, os outros falaram, não senhor. Se comprar deles, nós vamos boicotar, você não vai nem terminar essa usina. Nossa. Mas é verdade isso? É verdade.
E tem, ó, essas histórias são milhares de Fica se histórias. repetindo. Pô, tem uma história de Itaipu, que eu nunca fui atrás pra confirmar, mas eu até já conheço gente de lá e tal, e já me falaram isso. Itaipu é binacional, Itaipu e Brasil e Paraguai. Nem sei por que é binacional, porque o Brasil poderia fazer sozinho. Não, por causa do rio. Então, mas aí que tá. Aí diz que Paraguai entrou, mas Paraguai não tinha dinheiro pra Itaipu. Aí o Brasil emprestou. E o Paraguai nunca pagou. E o Paraguai nunca pagou, se sou eu presidente, eu tomo a Itaipu de volta. Não, mas é um acordo político, né? Não, mas pô, eles não pagaram. É que E aí eu tô comprando a energia deles agora? o Rio Paraná, pela situação diplomática anterior, ele é um rio trinacional. Sim. Né? Ele é brasileiro, argentino e paraguaio. Sim. Então, para usar o rio, precisa de um acordo. Sim. Então, os brasileiros deram uma participação em Itaipu para o Paraguai. Não, sim, mas eles tinham que ter pago. E eles não pagaram. É, E o senhor gosta de restatizar, hein? Esse aí tinha que restatizar. você tinha que... Essa tinha. E dizem ainda que Itaipu é muito legal, porque Itaipu, se você abrir todas as barragens lá, você afoga tudo os argentinos. Tem uma vantagem ainda. E a gente ainda tem uma vantagem com Itaipu. A Argentina não queria concordar por causa desse problema. Desse problema, né? Pô. Não, Itaipu é uma coisa maravilhosa. Foi feito com esforço gigantesco dos brasileiros. Aí venderam as ações, pronto. Acabou. Como? Como assim? Aí eu não posso ter um pedacinho da Itaipu. É. Viu? Então, o cidadão comprou uma ação e agora ele vai ficar recebendo dinheiro da Itaipu Dividendo. 1000 anos seguidos. Devia ter comprado eu, velho. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.